Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Nesta quarta-feira, dia 28 de setembro de 2022, quase aí, chegando às eleições, né, o primeiro turno, tivemos a 28ª rodada. Nesta quarta-feira foram 8 jogos. Bom, não dá, é muito jogo. Você tem que ter uma equipe enorme para cada um assistir um jogo, para depois você fazer uma análise. Não é o meu caso. Então, eu assisto 2 jogos, deixo outros jogos para mim assistir depois, conforme o passar do tempo. Eu vou assistindo o jogo e vou gravando. Óbvio, vai ter jogos que aconteceu há 2 dias, mas é o que eu consigo fazer, até porque não dá. Você não tem vida se você emendar um jogo atrás do outro. Você imagina você ver todos os 8 jogos. 2 horas de jogo. Pô, irmão, não tem como, a dor de cabeça vai bater. Então a gente tem que, mesmo amante do futebol, a gente tem que maneirar nas coisas, que tudo em excesso estraga. Até água em excesso atrapalha. Vai ter nego que vai falar, o dinheiro em excesso não atrapalha. Atrapalha sim, senão não tinha rico se suicidando, se envolvendo com drogas. Então, o excesso, tudo atrapalha. Mas eu vi alguns jogos, né? E outros jogos eu dei uma olhada nos melhores momentos, para ver como é que foi, gols. E venho aqui fazer o meu resumo da rodada, com a classificação e resultados e alguns comentários, que uns vão gostar e outros não vão gostar. Mas, irmão, ninguém agrada a todo mundo. E não vai ser eu. E mesmo que eu pudesse agradar todo mundo, eu não ia querer agradar todo mundo, que ia ser uma coisa muito da sem graça. O bom é você agradar alguns e desagradar outros. Isso que é legal, na minha opinião, falando-se, é óbvio, de futebol. Então, a gente vai lá falar dessa 28ª rodada. Então, eu já peço logo a você, meu amigo torcedor brasileiro, que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 99 22 54 512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado do compartilhar, escrito Valeu. Beleza? Vamos lá. Essa rodada começou no domingo com o jogo São Paulo e Avaí. São Paulo fez 4-0 no Avaí. Bom, nada fora do que você imagina. Você vê os números do jogo, você vai entender muito bem por que o São Paulo goleou. Óbvio que números, estatísticas, friamente, não necessariamente diz o que é o jogo. Porque a gente pode ter um time que chutou 397 vezes, o outro chutou apenas uma e ganhou o jogo. Tá? Mas quando tem um resultado assim, às vezes a estatística condiz com o que foi o jogo. E nesse caso, São Paulo e Avaí, a estatística condiz o que foi o jogo. O Avaí deu 2 chutes em direção ao gol. O São Paulo deu 17 e 6 em direção ao gol, mas posse de bola, não, irmão. Dentro de uma normalidade. Com isso, o São Paulo termina a 28ª rodada com 37 pontos na 12ª colocação. Nos últimos 5 jogos, o São Paulo melhorou muito. Só perdeu 1, empatou 2 e ganhou 2. São Paulo tem agora, no final de semana, final da Sul-Americana. O jogo do São Paulo pela Sul-Americana é no sábado, dia 1º, às 17 horas.
boa sorte ao tricolor paulista e que traga esse título aqui para o nosso país, para a galera sul-americana morder as costas de raiva. E o Avaí está lá na 18ª colocação com 28 pontos. Nos últimos 5 jogos o Avaí só ganhou 1, mas ainda está na briga, porque a diferença é de 3 pontos para o primeiro time que está fora do rebaixamento, que é o Ceará. Então ainda dá para o Avaí permanecer na Série A, ainda está na briga. Aí na terça-feira tivemos Santos 2, Atlético Paranaense 0. O Atlético Paranaense, finalista da Libertadores, teve um momento bom no Campeonato Brasileiro, mas depois o Atlético Paranaense resolveu priorizar as Copas. Quase poderia ter ido mais longe na Copa do Brasil, mas acabou sendo eliminado pelo Flamengo. Justamente o Flamengo que está na final da Libertadores com o Atlético Paranaense. Então o Atlético Paranaense focou nas Copas e está na final da Libertadores. Título. Eu sempre falei para a torcida do Atlético Paranaense que não era para a torcida do Atlético Paranaense pensar em título de Campeonato Brasileiro. Na verdade, não é para ninguém pensar em título de Campeonato Brasileiro, que o título é do Palmeiras e ponto. Ah, mas o Fluminense é o segundo colocado. Mas não vai pegar o Palmeiras. O campeão brasileiro de 2022 é o Palmeiras. Já é o virtual campeão. Muitos ficam putos comigo, mas essa é a verdade. Não querem aceitar. Ah, tá desmerecendo a campanha do Fluminense, tá desmerecendo a campanha do Internacional. Mas, irmão, essa é a grande da verdade. Bom, então, Santos 2, Atlético Paranaense 0. Se você pegar aí o jogo foi até certo ponto parelho, tem um vídeo aqui no canal, mas o Atlético Paranaense é aquele tipo de time que nunca vai dar show. O dia que a bola entrar, ele ganha. E o Atlético Paranaense, ele prefere mais, a impressão que dá é que o Atlético Paranaense prefere mais quando o time joga taticamente com um objetivo. Exemplo, vai enfrentar o Palmeiras, vai enfrentar o Atlético Mineiro, vai enfrentar o Flamengo. Aí o Filipão monta uma tática exclusiva para aquele jogo. O Atlético Paranaense cumpre o que está escrito. Quando não tem essa tática, é meio que basicão de uma maneira geral, o Atlético Paranaense não vai bem. Filipão reclamou barbaridade, falou que o time não está se dedicando, acho que foi isso que ele falou, pelo que eu escutei, integralmente ao Campeonato Brasileiro, mas na verdade, se ele falou isso, desculpe se ele não falou, me perdoe, mas se ele comentou isso, eu escutei em algum canal falando sobre isso. Se você olhar o Flamengo está pelo mesmo caminho, o Corinthians ganhou, mas estava empatando com o Atlético Goianiense em casa até o finalzinho. Bom, não dá para se ter tudo ao mesmo tempo. Em relação ao futebol, principalmente o futebol brasileiro, esse papo, vou ganhar Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, esquece. É muito difícil, até porque não se tem elenco suficiente para isso. Nenhum time. Nem Palmeiras, nem Flamengo, nem Atlético Mineiro, ninguém. E o Santos está ali tentando chegar, quem sabe, numa Libertadores. O Atlético Paranaense tem que abrir o olho, porque ele é o 6º colocado. O Atlético Paranaense tem que se classificar, independente da Libertadores, o Atlético Paranaense tem que se classificar no Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense pode virar G7, pode virar G8. Mas se virar G7 e G8, os 7º e 8º colocados vão para a pré-Libertadores. Eu acho que nem isso que o Atlético Paranaense quer. Então o Atlético Paranaense tem aí, na minha opinião, briga com Flamengo e Corinthians por uma melhor colocação no Campeonato Brasileiro para estar na Libertadores. O Atlético Paranaense tem que abrir o olho, que ele corre o risco, como o Flamengo também corre o risco, de chegar à final de uma Libertadores e não estar na próxima Libertadores. Porque se perde a final e não fica entre os classificados no Campeonato Brasileiro, não vai estar na Libertadores. Imagina. E o Atlético Paranaense está ali com 44 pontos na 6ª colocação.
Deu sorte que o Atlético Mineiro perdeu, tem 40, tem o América Mineiro com 39. Acho eu que só quem pode criar mais problema para o Atlético Paranaense é o Atlético Mineiro. Os outros eu acho que não. Então, por isso, na minha visão, mesmo não fazendo um Campeonato Brasileiro com aquela vontade que se imagina, mas eu acho muito difícil o Atlético Paranaense não estar na próxima Libertadores, mesmo que seja na pré-Libertadores. Mas não é isso que a torcida quer estar na fase de grupos. Então, o placar do jogo 2-0, diante do que foi o jogo, foi um placar normal. E o Santos está ali na 10ª colocação com 37 pontos, ainda 7 atrás do Atlético Paranaense, mas o Santos, se alguém der mole, quem sabe, ele pode beliscar ali uma pré-Libertadores. Tivemos Curitiba 1, Ceará 0, aí já na quarta-feira. Mereceu. Resultado merecido no Curitiba. Curitiba jogou mais no primeiro tempo, no segundo tempo o jogo foi mais parelho. Teve ali um jogo aberto por um determinado momento, mas se você pegar as chances criadas, o Curitiba foi mais efetivo e mereceu a classificação. Curitiba termina na 15ª colocação com 31 pontos e o Ceará na 16ª também com 31 pontos. Ou seja, o Ceará é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Nas últimas 5 partidas o Curitiba ganhou 3 e nas últimas 5 partidas o Ceará só ganhou 1. É por isso que o Ceará está quase na zona de rebaixamento. E mais, colados ao Ceará, Cuiabá e Avaí. O Ceará tem que abrir o olho. Igual o Curitiba. Mas placar justo. Corinthians 2, Atlético Goianiense 1. Corinthians conseguiu fazer o desempate lá no finalzinho com o Yuri Alberto. Se você pegar aí os números, o Corinthians chutou mais em direção ao gol, teve mais posse de bola, teve tudo, mas foi um futebol que você diga, não foi. Foi um jogo complicado aí para o Corinthians, teve que se esforçar bastante, mas um resultado justo do Corinthians jogando em casa com o rebaixado Atlético Goianiense. Atlético Goianiense, por mais que a torcida não queira, irmão, não dá mais para o Atlético Goianiense. Não dá mais. O Atlético Goianiense com 22 pontos já está a 9 pontos do Ceará. Cara, acho muito difícil. Muito difícil o Atlético Goianiense conseguir reverter. Nos últimos 5 jogos, o Atlético Goianiense perdeu em 5. Na minha opinião, já temos 2 rebaixados, que é Atlético Goianiense e Juventude. Tem que ganhar os 10 jogos. Fazer 30 pontos, vai chegar a 52, ganhar os 10 jogos. Esquece. Sim, 28. Ele só ganhou 5. Em 10, ele vai ganhar os 10? Então, irmão, o Atlético Goianiense, infelizmente, é um dos times que caiu para a Série B junto com o Juventude. Não acredito numa reviravolta do Juventude. E o Corinthians ali, com essa vitória, está na 4ª colocação, tirou o Flamengo, acho que o Flamengo que era o 4, não estiver enganado. O Flamengo perdeu. O Corinthians está ali na 4ª colocação com 47 pontos. A briga do Corinthians é única e simplesmente para manter-se ali na zona de classificação para a Libertadores. O Corinthians tem uma final contra o Flamengo pela Copa do Brasil, que pode se garantir pela Copa do Brasil. Porém, 50% para cada lado. Então é melhor se garantir o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Se acontecer de ganhar a Copa do Brasil, aí não. Outros 500. Mas o si não joga. Então, vamos com o fato. O fato é o Corinthians se garantir pelo Campeonato Brasileiro. Beleza? Caso ganhe a Copa do Brasil, como eu já falei, aí não, aí já está classificado. Aí o Campeonato Brasileiro vai ser apenas para cumprir tabela o final do Brasileirão. Continuando, Fluminense 4, Juventude 0. Desproporcional os times, não tem nem muito o que comentar. É só você pegar os números, o que foi o jogo. O Fluminense fez 4, poderia ter feito 5, 6, sem dificuldade. O Fluminense agora é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, está a 9 pontos do líder. E o Juventude é o último colocado também, já rebaixado. Falei isso no vídeo e vou repetir. Para mim, não tem disputa pelo título. Não tem disputa pelo título. O título é do Palmeiras. Falta 10 rodadas. O título é do Palmeiras. O que está em disputa é a vaga para a fase de grupos direto no campeonato. E, lógico, a classificação para o Dindim.
Mas pelo título, a torcida do Fluminense vai ficar chateada, como a do Inter ficou chateada. Não tem. O título é do Palmeiras. O Palmeiras não vai perder esse título. Só está no Campeonato Brasileiro com a margem de 9 jogos. De 9 pontos na frente, faltando 10. E a tabela do Palmeiras favorece o Palmeiras também. Então, para mim, o Fluminense está fazendo uma campanha excepcional do Campeonato Brasileiro, mas não briga pelo título. Sim, pela melhor colocação abaixo do campeão, que é o segundo colocado, que é o Fluminense. Tivemos Fortaleza 3, Flamengo 2. Bom, jogos distintos. O Flamengo cumprindo tabela no Campeonato Brasileiro e brigando por uma classificação na Libertadores, e o Fortaleza brigando para não cair. A torcida do Fortaleza pode ficar puta, mas o Fortaleza está brigando para não cair. O Fortaleza passou o campeonato inteiro na zona de abaixamento. No retorno, que sobe. A torcida do Fortaleza, infelizmente uma pena, parece que está viajando na maionese uma parte. Não admitir que jogar contra o Flamengo sem 10 jogadores, sendo que desses 10, 3 é da linha de frente do Flamengo, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Pedro, não admitir que jogar contra o Flamengo sem esses caras, o Flamengo fica mais fraco, tá de sacanagem. Não tá com a realidade. Que o Fortaleza venceu, mereceu. Mas que o Flamengo estava mais fraco, óbvio que estava. Qualquer time aqui no Brasil vai ficar mais fraco se não tiver Gabigol, Pedro e Arrascaeta. Qualquer um. E parte da torcida do Fortaleza veio me falar que eu coloquei o meu coração rubro-negro para falar mais alto, estou desmerecendo o Fortaleza. Não estou desmerecendo porra nenhuma. Agora, não admitir que o Flamengo fica mais fraco sem Arrascaeta, Everton Ribeiro e Pedro, aí é não entender porra nenhuma de futebol e trabalhar só com o coração. Aí, galera zoando o Flamengo, Galhardo zoando o Flamengo, o Galhardo tem que abrir o olho. Se a torcida do Fortaleza não sabe, eu vou lhe ver. O Galhardo é um pé frio do caralho. Ele zoou o Flamengo quando estava no Vasco. O Vasco se ferrou. Ele zoou o Flamengo quando estava no Inter. O Inter se ferrou, não ganhou o título. Ele zoou o Flamengo e o Gabigol quando estava no Ceará. Não ganhou porra nenhuma. E agora, ele e mais o Pedro Rocha. Pedro Rocha, que não jogou nada no Flamengo, ninguém nem lembra que ele jogou no Flamengo, sentiu o peso da camisa, zoou o Gabigol. Aí, a gente entende, tem que zoar porque o Fortaleza ganhou. Mas aí o Fortaleza tem que escutar a torcida do Flamengo. Vocês estão brigando pelo quê? Vocês estão brigando por não cair. Ganhar o título, né? De ter ganho do Flamengo. Tem os dois pesos. Mas a torcida do Fortaleza está certa em comemorar. Tem que comemorar muito. Agora, os jogadores... Porra, não. A torcida, sem problema nenhum. A torcida tem que zoar. Agora, o jogador... Ele tem que parar e pensar um pouquinho. Ele está num time que não era para estar nessa situação. O Fortaleza não era para estar nessa situação. O time do Fortaleza não é para estar nessa situação. Era para estar brigando por Libertadores, para vaga na Libertadores. Mas a realidade é essa. Não está brigando por Libertadores. Está brigando para não cair. O Fortaleza, com essa vitória que foi justa, está ali com 34 pontos na 14ª colocação. Está a 4 pontos só do Cuiabá. O Fortaleza não está olhando para cima, ainda está olhando para baixo. E os jogadores zoando dessa maneira, como se tivesse ganho título, a torcida tem todo o direito. O jogador tem que pensar um pouquinho mais. Principalmente o Galhardo, que já se ferrou várias vezes por causa disso. Pedro Rocha não fez nem cosca aqui no Flamengo, né? Veio aqui, nada. Então, Fortaleza na 34ª colocação e o Flamengo ali na 5ª colocação ainda, brigando. No Campeonato Brasileiro, a única coisa que o Flamengo tem é tentar ficar entre os primeiros para se classificar direto para a fase de grupos da Libertadores.
Tivemos Cuiabá 2, América Mineiro 1. Vi o jogo, boa parte do jogo. Esse resultado botou o Cuiabá na briga direto, encostou no Curitiba, encostou no Ceará. E o América Mineiro, que estava fazendo aí uma campanha legal, com 2 empates e 2 vitórias nos últimos 4 jogos, acabou perdendo. Criou boas oportunidades, ser bem sincero. O jogo foi bem parelho, mas achei o América Mineiro melhor, mas o Cuiabá foi mais efetivo. Com isso, o Cuiabá termina a rodada na zona de abaixamento, na 17ª colocação, mas apenas 1 ponto atrás de Ceará e Curitiba. Na próxima rodada ele pode sair se ganhar. E o América Mineiro termina na 8ª colocação com 39 pontos. Ainda está na briga ali, o América Mineiro continua na briga para chegar na próxima Libertadores, nem que seja na pré-Libertadores, mas o América Mineiro está brigando para isso. Só para todo o Fortaleza não falar, Fortaleza pode, daqui a algumas rodadas, começar a brigar por uma vaga na Libertadores. O Fortaleza tem time para isso. Mas nesse momento o Fortaleza briga para não cair. Só isso. Tá? Para depois não vir falar um montão de coisa que está gorando. Não estou gorando nada. Para mim o Fortaleza tem que estar na próxima Libertadores. Tem time para isso. Mas nesse momento briga para não cair. Essa é a verdade. Internacional 0, Bragantino 0. É um resultado que o Internacional não esperava. Se você pegar o jogo foi bem parelho em relação a chute. Posse de bola teve mais do Inter, mas o Bragantino criou boas oportunidades e poderia ter saído um vencedor, qualquer um, o Bragantino Internacional. Foi um jogo bem dinâmico, não teve gols, mas merecia ter gols esse jogo. É um jogo de 0-0 que foi animado, que merecia ter gols. Melhor para o Bragantino, né, que empatou fora de casa. Com isso, o Internacional cai para a 3ª colocação com 50 pontos. 10 pontos do Palmeiras, não tem chance de briga pelo título. Nem Inter, nem Fluminense. Tá ali a briga do Internacional. Para chegar à Libertadores. E o Bragantino tá ali na 13ª colocação com 35 pontos. Na minha opinião, o Bragantino ainda briga para não cair. Porém, o time do Bragantino é muito melhor do que os times que estão abaixo. Muito melhor que o Fortaleza, não. Muito melhor que o Fortaleza, não. Mas que é melhor que o Curitiba, que o Ceará, que o Cuiabá, que o Avaí. O Bragantino então. Apesar de eu colocar o Bragantino ainda olhando para baixo, não olhando para cima, mas o Bragantino pode chegar e, quem sabe, brigar ali por uma vaguinha, uma pré-Libertadores ainda. Beleza? Continuando aqui. Deixa eu pegar aqui. Atlético Mineiro 0, Palmeiras 1. O Atlético Mineiro fez um bom jogo, mas o Atlético Mineiro vive um momento de nada dar certo. Tu ataca, chuta, bate na trave, acontece tudo e a bola não entra. Não fez um jogo tão ruim assim. Muitos momentos o Atlético Mineiro foi até melhor do que o Palmeiras muito desfalcado. Mas o Palmeiras, cara, faz a melhor campanha e tem a sorte do campeão de 2022. Campanha do Atlético Mineiro na minha opinião, uma das maiores decepções desse Campeonato Brasileiro, desta temporada, é o Atlético Mineiro. Isso é para os jogadores do Atlético Mineiro acordarem, porque ano passado e no início desse ano, falaram demais. A língua é o chicote do corpo. E o Atlético Mineiro está pagando. Muitos dos jogadores estão pagando. Agora estão de cabeça baixa, falando mansinho. Mas roncaram pra caralho no início do ano. E agora estão quietinho. E o Palmeiras, campeão brasileiro de 2022, vence mais uma fora de casa. Se eu não estiver enganado, acho que o Palmeiras não perdeu nenhuma fora de casa. Nenhuma. Como que não vai ser campeão um time desse? É o campeão. Com isso, o Palmeiras, para mim, campeão brasileiro de 2022 com 60 pontos. E o Atlético Mineiro correndo o risco de não chegar à próxima Libertadores na 7ª colocação com 40 pontos. Acho que vai virar G8. Na minha opinião, no mínimo vai virar G8. Mas mesmo assim,
Está a 3 pontos do Botafogo, está a 3 pontos do Santos, 3 pontos do Goiás, 3 pontos do São Paulo, 5 pontos do Bragantino. Ou seja, tem muita gente perto do Atlético Mineiro para querer tomar essa vaga dele. Vai ser, meu irmão, um vergonhaço o Atlético Mineiro não chegar à Libertadores. Mas corre o risco. E o último jogo, Goiás 0, Botafogo 1. Botafogo fez o gol no finalzinho. Del Piage aos 89 minutos. O Goiás não teve um dos seus principais jogadores, que é o Pedro Raul, que tomou um cartão amarelo idiota. É uma imbecilidade você dar um cartão amarelo por comemoração. É uma coisa, parece que foi armado. Não estou falando que favoreceu o Botafogo, mas parece que foi armado para o garoto não jogar. Ah, se ele jogasse, o Goiás não ia perder? Não. Mas que ia ajudar muito o Goiás, porque ele está numa fase monstruosa, Agora o garoto ficar fora de um jogo importante, na qual o Goiás vem mantendo um futebol legal, vem crescendo na competição. Você tirar o cara, dar um cartão amarelo por comemoração, é por isso que o futebol brasileiro, eu tenho que concordar, é uma várzea. É por isso que a arbitragem no Brasil, o VAR não vai para a Copa do Mundo e ninguém confia nos árbitros brasileiros em canto nenhum do planeta. Porra, isso é uma babaquice, tamanho família. Mas o Botafogo jogou, teve mais posse de bola, chutou mais, criou mais, mereceu a vitória o Botafogo. O Botafogo mereceu a vitória. Então, parabéns ao Fogão. Com isso, o Botafogo, na minha opinião, com 37 pontos, está na briga por uma vaga na Libertadores. O Botafogo está na briga de uma vaga na Libertadores, com 37 pontos. E o Goiás continua na briga por uma vaga na Libertadores, também com 37 pontos. Então, para terminar, só para a gente dar uma olhada rápida aqui, primeiro colocado Palmeiras, campeão, na minha opinião, com 60 pontos. Segundo colocado Fluminense com 51. Terceiro Internacional com 50. Quarto Corinthians com 47. Quinto Flamengo com 45. Sexto Atlético Paranaense com 44. Sétimo Atlético Mineiro com 40. Oitavo América Mineiro com 39. Botafogo nono com 37. Santos também com 37. Na 10ª Goiás com 37 também. 11ª São Paulo também com 37. E 12ª. Bragantino 13º com 35. Fortaleza 14º com 34. Curitiba, 15º com 31, Ceará, 16º com 31, e na zona de abaixamento, Cuiabá na 17ª com 30, Avaí na 18ª com 28, Atlético Goianiense na 19ª com 22 e Juventude na 20ª colocação de colocar com 19. Para mim, campeão Palmeiras, com 10 rodadas já, eu já digo que o Palmeiras é campeão, não vai perder o título, e com 10 rodadas também já digo que já estão rebaixados Atlético Goianiense e Juventude. Essa foi minha análise. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto. Fui.